A graça e a paz, queridos. Amém. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Ontem nós tivemos um tempo preciosíssimo com as mulheres aqui. Deus falou muito com a gente. Foi um tempo de comunhão, de mesa, de risadas e de lágrimas, né? Porque onde mulher reúne tem muita intensidade. E eu quero dar o meu abraço a cada uma de vocês, meninas, que vocês continuem sendo o reflexo de Jesus por onde vocês andarem, né? Todos os dias são nossos dias na presença de Deus. Você é filha muito amada do Senhor. E o propósito dele é que você seja um reflexo dele por onde você andar. Amém? Damos graças a Deus também por vocês, homens, que suportaram, né? Que ficaram num sábado em casa, às vezes cuidando das crianças, às vezes sozinhos, querendo estar com a esposa. Eu sei que não é fácil para vocês, mas eu espero, em nome de Jesus, que você tenha recebido uma esposa melhor. Uma esposa transformada. Obrigada pelo investimento que vocês fizeram nas esposas de vocês ontem, cuidando dos filhos. Deus abençoe muitíssimo vocês, homens. Gente, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que também me confronta. Que também me confronta. Eu vou usar a Almeida Revista Corrigida, a ARC, para ler para vocês alguns textos da Palavra de Deus antes que a gente chegue no texto propriamente dito que a gente quer trabalhar hoje. O primeiro está em Provérbios 12, capítulo 18, e diz assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Esse verso diz para a gente que palavras têm o poder de ferir ou de curar. Provérbios 15, 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Palavras têm o poder de mudar os ânimos, mudar o ambiente. No meio de uma discussão, a palavra branda pode acabar com a briga. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Comeremos do fruto das nossas palavras. Frutos amargos ou frutos doces. Mas isso é garantia. Comeremos. Mateus 12, 36 e 37 são as palavras do próprio Jesus. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Meus irmãos, nós prestaremos contas a Deus de todas as nossas palavras. Efésios 4, 29. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Palavras podem construir, consolar, instruir. E finalmente Tiago 3, 5 e 6. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Uau! Esses textos são fortíssimos. As palavras têm um grande poder destrutivo. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria pela palavra. E o único ser com o qual Ele compartilha essa beleza da palavra é com o ser humano. Ela é a nossa grande bênção
Nossa grande bênção, porque é através da nossa boca que nós tornamos conhecidas as obras do Senhor. Nós anunciamos Jesus Cristo, nós celebramos, tudo que nós fizemos aqui, nós cantamos, nós proclamamos, tudo sai da nossa boca e também sai da nossa boca, ironicamente. Tanta maldição, tanta reclamação, tanta angústia, tanta amargura de alma se derrama pela nossa boca. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 15. Mateus 15. Jesus está com seus discípulos e os fariseus estão observando, os fariseus e os escribas estão observando que os discípulos de Jesus estavam quebrando um ato ritual do judaísmo, um ato ritual da religião, que é lavar as mãos, purificar as mãos. O lavar as mãos, para eles, não tem um significado apenas de higiene, mas tem um significado de purificação espiritual também. E os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. E eles questionaram, por que os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos? E a partir do verso 10... Jesus os repreende, Jesus tem uma conversa difícil com eles, né? Ele fala assim, vocês estão cuidando que os meus discípulos, eles não estão lavando as mãos, mas vocês usam a própria palavra de Deus e a própria lei de Deus para oprimir outras pessoas. Vocês não ajudam seus próprios pais, não honram seus próprios pais, quebrando um mandamento de Deus e falam que vão dar o dinheiro que vocês ajudariam seus pais, vocês vão dar de oferta no templo. Vocês são hipócritas. Jesus também está revelando como eles cuidam da aparência da religião, mas de fato eles estavam totalmente contaminados. E a partir do verso 10, Jesus fala, e convocando a multidão, Jesus disse, escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus, explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos, não a contamina. Gente, esse texto é extremamente confrontador e constrangedor. Porque, de fato, a boca fala do que o coração está cheio. Tem outro texto bíblico que diz exatamente isso. Manifesta, derrama pela nossa boca aquilo que nós estamos cheios. Se eu sacudir um copo de água, não vai cair Coca-Cola, porque ele está cheio de água. E aí a gente vai derramando por aí e não cuidando com aquilo que a gente está nutrindo no nosso coração. E aqui não é só a nossa emoção, mas os nossos pensamentos. O que tem nutrido os nossos pensamentos? O que tem saído pela nossa boca? O que tem saído pela nossa boca, na verdade, é um termômetro. É um termômetro de como anda os nossos pensamentos, de como anda o nosso interior. É só o sintoma, vem para fora daquilo que a gente está cheio. Na hora que a vida sacode a gente, como uma mão sacode um copo, a gente vai derramar daquilo que a gente está cheio. E eu tenho sido muito confrontada por isso, porque eu falo muito. Aí tem as más línguas, dizem aí que as mulheres falam muito, né? E eu fui pesquisar sobre isso, e olha que interessante. A evidência científica atual, né, estudos recentes feitos aqui em 2025,
A diferença por idade e fases da vida. Um estudo de 2025 da Universidade do Arizona indicou que mulheres entre 25 e 64 anos falam, em média, cerca de 3.000 palavras a mais por dia do que os homens. Ok. No entanto, estudos abrangentes de longo prazo, como o de 2007, e reproduções recentes mostram que, no geral, a diferença diária média é considerada estatisticamente pequena, com muitas mulheres falando menos que muitos homens. E vice-versa. A média de palavras. Algumas estimativas sugerem que, durante a vida adulta média, período de criação de filhos e trabalho, mulheres dizem cerca de 21.845 palavras por dia, enquanto homens dizem 18.570 palavras por dia. Outros estudos, porém, encontraram números próximos a 16.000 para ambos, sem distinção. Conclusão. A ciência não suporta a ideia de que mulheres falam muito, mas muito mais que homens. Elas podem ser ligeiramente mais faladeiras durante a fase da vida adulta, mas a variação individual é muito maior do que a variação entre gêneros. O contexto social, o nível de conforto e a ocupação influenciam a quantidade de fala mais do que o sexo biológico. Então, as más línguas, né? Você também, homem, fala muito, né? A galera fala assim, Jesus se apresentou primeiro para as mulheres para a notícia correr mais rápido. O fato é que não sei, mas o fato eu sei. Se nós temos mais palavras, mulheres, é porque nós somos educadoras, nós somos influenciadoras, nós somos conselheiras, nós somos intercessoras, nós somos consoladoras. Ou não. Gente, porque é o seguinte, a gente não vai ficar em cima do muro. Ou você é uma mulher e um homem cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, que manifestam Deus através das suas palavras, através das suas conversas, ou você vai emprestar sua boca para o capeta. Porque ele não perde a oportunidade, ele está fazendo recrutamento de pessoal. Então, se você não se enche do Espírito Santo, quando você abrir a boca, você vai derramar da sua própria alma ferida, das suas angústias, das suas lamúrias. E a gente está vivendo um tempo, no mundo todo, por onde a gente olha, por onde a gente vai, um tempo desafiador em muitos aspectos. E aí, nós que somos luz, tochas acesas, brilhantes no meio da escuridão, nós deveríamos fazer a diferença, mas será que é isso que está acontecendo, gente? Será que as nossas palavras, elas têm trazido consolo, ânimo, alívio, refrigério? Porque, gente, isso influencia o seu ambiente. Não pense você que você vai andar por aí plantando a semente da murmuração. Ó vida, ó céus, ó azar. Vocês lembram do Uruca? Ninguém queria ficar perto do Uruca. E, às vezes, muitas pessoas querem ficar perto da gente porque só tem papo ruim quando a gente reúne. Você viu, hein? Você viu aquilo outro? E a política? E o Trump? E isso, aquilo? Você ficou sabendo o que aconteceu na vida de fulano? Não te conto nada. Você já viu a notícia do Fuxico Gospel essa semana? E aí vai. Ou então, ai, que trabalho, ai, que frio, ai, que calor, ai, que trabalho, ai, que patrão. E aí você quer ser abençoado? Não vai. Porque a própria Escritura, ela afirma, nós comeremos do fruto das nossas palavras. Por isso o apóstolo Paulo, ele insiste, né, falando que tudo que é bom, tudo que é elevado, tudo que é nobre, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Porque começa no pensamento. Então a gente precisa de pedir ao Senhor, de fato, uma nova perspectiva, que Ele abra os nossos olhos para as coisas boas que a vida tem, para os cuidados do Senhor conosco diariamente. Gente, que coisa linda é o cuidado do Senhor. Um querido irmão, não vou falar o nome dele para ele não se sentir exposto, mas um querido irmão foi nos buscar lá no hotel. E no caminho, ele já veio me abençoando. E sabe quando Deus fala assim, é a palavra mesmo que eu te dei, vai nessa. Ele contou que um dia ele chegou em casa, muito cansado, depois de um dia exaustivo de trabalho, suado, sujo. Ele chegou desejoso de tomar um banho.
E aí ele falou assim que aqui, mesmo no verão, a água é bem gelada, né? Sai bem gelada. Mas vocês aqui têm essa oportunidade maravilhosa de colocar a água na temperatura exata que vocês querem, né? Nem sempre no nosso chuveiro elétrico lá no Brasil a gente consegue, né? Mas vocês aqui, vocês conseguem equilibrar a água de um jeito que ela fica perfeito, né? E aí ele abriu ali a água para tomar o banho dele, e aí ele falou assim, aí eu fechei de novo. Eu fechei de novo, me ajoelhei dentro da banheira e agradeci pela água. Obrigado pela água, Senhor. Sabe, gente, a gente tem tanta coisa maravilhosa que Deus nos dá todos os dias. Pequenos cuidados, a saúde, a possibilidade de ir e vir, de pensar, de discernir, de conversar, de fazer amizades, de abraçar o filho a quem amamos, de beijar o marido, a esposa. Que privilégio, quantos perderam esse privilégio? Infelizmente, muitos seres humanos só valorizam aquilo quando perdem. E eu dei glória a Deus pela vida daquele irmão, porque eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me dá um coração agradecido, porque a minha boca vai manifestar o que está dentro do meu coração. Então, cuide daquilo que está dentro do seu coração. Porque nós não fomos chamados para murmuração. A gente se lembra da lei da semeadura, quando a gente vem depositar no gasofilácio a nossa oferta, o nosso dízimo, a gente crê naquilo que o Senhor falou. O generoso prosperará. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, o generoso prosperará. Então, quando você ajuda pessoas, quando você é fiel nas suas ofertas, você investe em missões, você não precisa nem se preocupar com nada. O Senhor tem uma promessa para você. Não é uma barganha com Deus, é um fato. É um fato. Deus cuida dos seus interesses quando você não pensa só no próprio umbigo. É um fato. E eu já provei dessa bênção. Mas a gente não pensa quando a gente está falando que palavras são poderosas sementes. E nós mesmos colheremos do fruto dessas sementes. Nós mesmos comeremos. Então é muito fácil, às vezes você está tendo uma conversa abençoadora e de repente, alguma coisinha, um comentário, alguma coisa acontece, blá, 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 desanda. E vira, desculpem a palavra, mas é usado quando a gente fala muito o que não deve, né? Uma diarreia verbal. Se fala tudo que não se deve falar. Maledicências, a exposição da nudez de um irmão. Quando a gente está com raiva, a gente tem que ficar calado. Enche a boca de água, mas não abra a boca quando você está irado. Porque você vai pecar. Quando nós estamos irados, o nosso velho homem quer tomar o controle de volta. E você precisa de entender. Fica calado. Quando você tiver muita vontade de ofender com as palavras, fica calado. Porque a minha mãe já me ensinava, desde a tenra infância, palavras são como plumas. Se você abrir uma almofada cheia de plumas no alto de uma montanha e espalhar as plumas, elas vão longe. E você nunca, nunca vai conseguir recolher todas. Então, nós prestaremos contas a Deus de toda palavra frívola que sair da nossa boca, como nós lemos aqui. Mas nós também colheremos a consequência de quando essas palavras saírem da nossa boca em direção às pessoas que estão mais próximas a nós. Às vezes a gente é tão polido com os de fora, mas com os de dentro, a gente não tem cuidado. Mas foi os de dentro que Deus te deu para cuidar. Por que a gente é tão polido com o patrão? Às vezes você está com ele por aqui, ó. Mas você, ó, fica caladinho para Jesus te dar vitória e você não perder o emprego. Não é assim? Mas você pode estar perdendo seu cônjuge. Você pode estar contaminando o seu casamento. Você pode estar amaldiçoando e paralisando o seu filho, de acordo com aquilo que você diz. E o Senhor quer alinhar isso em nós, meus irmãos, porque é tempo de nós abrirmos a boca para trazer ânimo, graça aos que ouvem. Tem muita gente. Gente, eu fico imaginando um suicida. Como a gente podia mudar o curso na vida de uma pessoa que está pensando em autoextermínio, se nós dissermos o que constrói, o que anima, o que consola, o que edifica. Se a gente escuta mais as pessoas, a gente sempre está pronto para falar.
Sempre está pronto para dar uma opinião, ainda mais agora, né, com as redes sociais. Todo mundo tem uma opinião para ser dada. Mas a gente não precisa de dar opinião em tudo, não, gente. Tem hora que é para a gente ficar calada, ficar em oração, né? Não pôr mais lenha na fogueira, se afastar, guardar silêncio. E Jesus está falando uma coisa muito séria nesse texto. Ele está falando, contamina o homem. É tão interessante que em Efésios 5, o apóstolo Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, primeira coisa, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando por tudo, sempre graças ao Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já pensou isso, gente? Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando. Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Dando graças. Bendizendo. Eu me lembro de uma vez que eu estava muito mal. Eu estava com algumas questões, isso já tem muitos anos. E eu chamei um táxi pelo telefone. E aí a menina que chamou... Eu estava na casa pastoral, na minha antiga igreja. E eu pedi para ela chamar, na verdade eu não chamei, eu pedi para ela chamar um táxi. E ela chamou e falou assim, Helena, vai demorar entre 15 e 20 minutos. Eu falei, não tem problema, eu espero. E fui lá para a porta da casa pastoral e tinham dois rapazes conversando. Nunca os tinha visto. E eu estava lá, né? Com os meus pensamentos, minhas questões, meus problemas, entristecida por algumas situações. E aí os dois começaram a conversar. E eu peguei a conversa já no meio. Eu não estava querendo alcovitar a conversa deles, mas eles estavam do meu lado, não tinha como não ouvir. E aí, eles falaram, e aí, cara, quando eu vi, eu estava lá na Califórnia, debaixo de um banco no aeroporto, esperando o próximo voo. Aí o outro falou, cara, isso é muito doido. Deus mandou você ir, você vendeu tudo aqui e foi. Ele, exatamente, Deus mandou eu ir, vendi tudo e fui. Quando caí por mim, eu já estava lá na Califórnia, esperando o voo de conexão, dormindo debaixo da cadeira do aeroporto. Ele, nossa, cara, isso é muito louco. Pois é, mas eu não te conto. Aí, quando eu cheguei lá no meu destino, já procurei a agência missionária, que eu já sabia que eu tinha que servir e tudo. Fiquei lá algum tempo, eles me receberam muito bem. E aí, um dia, o cara da agência missionária falou comigo assim, vamos ali fazer uma visita. Eu fui com ele. Aí, beleza, chegamos na frente de uma casa, ele bateu, a casa ficava mais no fundo, tinha um quintal até chegar à casa, e nós ficamos no portão, e o cara que eu estava acompanhando tocou a campainha, e uma pessoa apareceu lá na janela. Daqui a pouco veio uma mulher andando na nossa direção. E ela se aproximou de nós, assim, um pouco tensa, e falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? O meu marido está nos observando da janela. E quando aquele missionário olhou lá para a janela, ele viu realmente, e tinha um cara lá olhando para a gente. E eu ouvindo conversa. Aí falou assim, muito bem. Aí ele falou assim, eu vim aqui só te trazer isso. Era uma Bíblia. Eu vim aqui só te entregar isso. Ela falou assim, eu não posso aceitar, agora eu não posso aceitar. Aí o menino falou assim, foi aí que Deus entrou. Aí Deus falou comigo assim, fala com ela que sou eu mesmo. Aí pareceu um pensamento doido, cara. Como é que eu nunca vi a mulher na vida, não falei nada com o missionário, e o Senhor falou comigo claramente, fala com ela que sou eu mesmo. É isso? É. Aí ele falou, eu tenho um recado para ela. E o missionário olhou para ele assustado. O que é? Fala com ela que é ele mesmo. O missionário não entendeu nada. O que é? É isso. Eu não sei o que é. Fala com ela, que Deus mandou falar com ela, que sim, sou eu mesmo. Aí, tá bom. E o missionário traduziu para ela. Ela regalou os olhos e as lágrimas começaram a correr, cara. E eu ouvi a conversa. Que isso? Que doido, cara. O que aconteceu? Ela falou assim, é a resposta que eu precisava. Ele está aparecendo em mim, para mim, em sonhos. E eu falei, se o Senhor é o Deus verdadeiro, me dê um sinal. E aí, ela falou assim, é a resposta que eu precisava. Deus abençoe vocês. E deu as costas e saiu. E aí o missionário olhou para mim, eu olhei para ele, e a gente ficou assim meio confuso. Voltamos para a agência. Aí Deus falou comigo, agora pode ir embora.
Como é que é, cara? O amigo falou, como é que é? Pois é, eu pensei que eu fosse gastar minha vida toda lá. Mas aí eu fui lá só para fazer isso, cara. Deus é muito doido. Gente, quando eu ouvi aquilo, veio uma coisa clara no meu coração, de acordo com aquela situação que eu estava vivendo. Eu movo pessoas e eu faço o que for preciso para fazer o meu propósito ser cumprido. E aquilo me encheu do Espírito Santo. A tristeza foi embora, a dúvida foi embora, a angústia foi embora. Eu fui cheia do Espírito Santo. O táxi chegou, eu entrei no táxi, uma alegria me inundou. E eu comecei a falar de Jesus para o motorista do táxi. Gente, eu não faço isso toda hora, não. E eu comecei, Senhor, o Senhor já conhece Jesus? Ele move o mundo para fazer a sua vontade conhecida entre os homens. E eu comecei, gente... Eu cheguei em casa, eu era outra pessoa. Literalmente, eu me sentia cheia. Por quê? Porque eu ouvi uma conversa que apontava para Cristo, que apontava para o propósito de Deus, que apontava para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus, que tira um jovem do Brasil. Ele estava falando no início da conversa que ele vendeu tudo que ele tinha, investiu na passagem, comprou a passagem, obedeceu a Deus pela direção que ele disse, deve ser alguma coisa na Ásia, porque ele foi para a Califórnia, ele não falava a língua, mas ele falava inglês. Então eu imagino que foi alguma coisa na Ásia que aconteceu, ele não citou o lugar. Mas o fato é que Deus moveu alcançou aquela mulher. Sabe-se Deus quantas pessoas aquela mulher vai alcançar. Mas não parou aí. Ele contando, ele testemunhando do que Deus fez na vida dele, me abençoou, me encheu. Pode ter alcançado a vida daquele motorista, eu não sei o que Deus fez com a palavra que eu lancei na vida dele. E a gente não consegue medir o infinitamente mais que Deus faz, as florestas que são plantadas através de uma semente, uma palavra às vezes tão simples, sou eu mesmo, sou eu mesmo. E às vezes que nós podemos ser bênçãos, ser cheios do Espírito, e colher e comer de frutos doces, do testemunho, do encorajamento, do consolo, da esperança plantada na vida dos outros. Gente, porque quando você planta esperança no outro, você também é esperançado. Né? Quando você consola, você também é consolado. Quando você edifica, eu fico pensando que Deus me colocou a palavra na boca para eu anunciar, para ela nunca se apartar do meu coração. Eu precisava de falar. Eu precisava de falar para as pessoas, porque o meu ouvido é o mais perto da minha boca. E às vezes as pessoas, nossa, Helena, às vezes você bate, você fica tranquilo, eu apanho primeiro. O chumbo pesado primeiro vem para mim, porque é disso que eu preciso para ficar na linha. Então fica na linha também. Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o nosso bem, mas a gente precisa amá-lo de todo o nosso coração. E amar a Deus não é cantar canções de amor. Amar a Deus é obedecer a Deus. E a palavra de Deus está falando para a gente tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Às vezes a gente evita certas situações para a gente não ir parar num pecado escandaloso. A gente já sabe que aquilo ali vai dar ruim, então a gente já começa fugindo da aparência do mal. Mas às vezes a gente é muito displicente com aquilo que a gente conversa. A gente é muito displicente, deixando as nossas opiniões, vontades e frustrações saírem pela nossa boca. Da mesma forma que eu fui edificada e cheia do Espírito através daquela conversa, o contrário já aconteceu. Às vezes eu estava bem, estava feliz. Aí vem alguém e literalmente vomita más notícias, escândalos. Às vezes as pessoas vêm me contar, falando, não me fala nome de ninguém, não quero saber nome de ninguém, não quero saber nome de lá. Não quero saber. É sutilmente, gente. É sutil. E nessas pequenas coisas, a gente desagrada e desobedece a Deus. E às vezes você pensa que é o diabo que está se erguendo contra a sua vida. Ah, é o diabo está fazendo aquilo, o bicho está se andando, a luta é grande. É verdade, ele é nosso adversário. Mas às vezes ele não precisa de fazer grandes coisas. Ele só planta insatisfação no seu coração.
E aí você começa a ver só o lado ruim das coisas. E você não tira esperança disso. As pessoas estão apavoradas com o apocalipse, né? Nossa, Deus, as profecias estão cumprindo, o apocalipse está aí. Ai, o apocalipse. Gente, o apocalipse para nós é esperança. É para o coração da gente ficar, uau, ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Endireita as coisas que só o Senhor pode. Tem homem nenhum que vai pôr ordem nessa bagaça que está o mundo, não. É só o Senhor. E nós aguardamos a sua vinda. Mas enquanto aguardamos, que pode ser amanhã e pode ser daqui 100 anos. Enquanto aguardamos, que a gente já viva hoje o teu reino. Viva hoje como herdeiros do Senhor. Vivamos hoje anunciando a palavra, o evangelho, a esperança, a graça. Não desespera, não. A gente vai falar para os outros. Não desespera, não. Coloca o seu coração em Deus. Coloca o seu olhar em Deus. Confie no Senhor. Nós somos selados pelo Senhor. Fica firme aí. Ele vai fazer com que tudo coopere para o nosso bem. A gente está aqui ainda porque tem coisa para a gente fazer ainda. Então, faça o seu melhor. E o fato é, quando nós começamos a contar as bênçãos, tem aquela musiquinha que fala, né? Conta as bênçãos, conta quantas são. Gente, se a gente for contar as nossas bênçãos, a gente não dá conta. Se você não consegue contar as suas bênçãos, é porque o seu coração está tão pesado, talvez pela contaminação das suas palavras do seu coração. A água. Imagina, gente, a água. Ele falou, o irmão que nos trouxe, ele falou assim, eu estou nos Estados Unidos há 28 anos. Nunca faltou água na minha casa. As únicas 2 vezes que eu abri a torneira e não saiu nada é porque elas tinham congelado no cano. Mas a água estava lá. A gente não pensa nessas coisas extraordinárias. Imagina se acaba a água no mundo. O caos. Acabou a água no mundo. A vida acaba. Tomou banho hoje? A gente toma banho com sabão cheiroso. A galera de Cuba não tem sabão para tomar banho. Uma vez a gente foi fazer um impacto evangelístico em Cuba, e o que a gente tinha que levar? Secretamente. Pasta de dente, escova de dente e sabonete. Que eles recebiam como um tesouro. Para a gente é algo tão ordinário, sabonete, pasta de dente. Mas para outras pessoas é riqueza. Nós somos tão privilegiados, e vocês são privilegiados nessa nação. Gente, às vezes você veio para cá, nem perguntou para Deus se era para você vir, você veio, fez a sua vontade, agora está aqui, Deus tem te guardado aqui, Deus tem te abençoado aqui, Deus te deu um trabalho aqui, e você anda por aí amaldiçoando a nação? Nós fomos feitas para abençoar, não para amaldiçoar. Se você não pode abençoar com bendito seja Deus pela vida, por tudo que a gente tem pelo emprego, que você abençoe, intercedendo. Mas não ande por aí murmurando. Uma família americana plantou a vida no Brasil. Estão enterrados lá. E toda a minha família foi salva depois de 18 anos que eles oraram pelos meus pais, pela vida deles. Eu tenho uma dívida com essa nação, de abençoar essa nação, porque essa nação me abençoou. Não cospe no prato que está te alimentando. Abençoe essa nação. Abençoe essa casa. Se você não é dessa igreja, abençoe a sua igreja, o seu pastor. Valorize as pequenas joias, que às vezes vêm embrulhadas em papéis de pão, mas que são tesouros diários na nossa vida. E que o seu coração seja cheio de gratidão, e que isso saia pela sua boca, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, nós bendizemos ao Senhor pela Tua palavra, que nos dá vida. E nós te pedimos, ó Pai, que ela não apenas entre pelos nossos ouvidos, mas que ela caia no nosso coração e ela produza frutos de arrependimento. Deus, muda as nossas palavras. Põe um guarda, Senhor, à porta dos nossos lábios. Mas antes disso, purifica o nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, que os nossos lábios manifestem os Teus feitos.
contem a tua glória, anunciem às próximas gerações os teus maravilhosos feitos. Que a nossa boca abençoe o cônjuge, abençoe o filho, abençoe a nação, abençoe o patrão. Por onde nós andarmos, que a gente seja o sinal da tua glória, do teu favor, da tua graça e misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês, New Life.